Vamos começar. Eu peguei um tema que é muito interessante para nós, né, que estamos na doutrina espírita, que a gente acompanha, né, toda a doutrina, que a gente faz cursos, que a gente busca estar aí, né, nos aprimorando sempre, que é a mediunidade, e que costuma ter muitas dúvidas sobre a mediunidade, sobre como que ela acontece e como que a gente deve encarar, né, e levá-la, que é uma tarefa, né, muito importante. Então, eu vou começar falando que a mediunidade é uma faculdade dos médiums, né? O médium é uma palavra que vem do latim, né, meio, e que significa intermediário. Então, a pessoa que serve de intermediária entre o mundo material e o mundo espiritual é considerado um médium. É uma faculdade que o organismo reveste de células para o ministério do intercâmbio entre os encarnados e os desencarnados. É uma predisposição orgânica. Ou a gente nasce médio, ou a gente se desenvolve médio. Todo ser humano é capaz de desenvolver a mediunidade. Porém, essa tarefa é mais intensa conforme seus propósitos e seu adiantamento moral. Ela pode vir como uma prova, uma porta aberta para nos proporcionar a reparação. Existem relatos de mediunidade desde a era das cavernas, né? Os estudos surgiram para disciplinar a mediunidade, que em certa época era tida como espetáculo, né? Como a gente já viu, né? A maioria das pessoas assim já estão no espiritismo, já viram que eram as mesas girantes, né? Que começaram com as mesas girantes e era tido em circos e tudo mais. Então, Allan Kardec teve a notável tarefa de dar à mediunidade uma linha fundamentada no espiritismo. Ele foi um influente educador. Para quem não conhece Allan Kardec, ele foi um influente educador, né, autor e tradutor francês, nascido numa antiga família de orientação católica. Ele foi um estudioso da ciência e da filosofia, bacharel em ciências e letras, lecionou como pedagogo nas matérias química, matemática, astronomia, física, fisiologia, retórica, anatomia comparada e francês. E aí, a partir daí dos eventos das mesas girantes, né, veio-se a codificação espírita. Então, ele passou da curiosidade até a comprovação, né, que ele foi convidado para assistir um desses eventos das mesas girantes. Quem ainda não teve a oportunidade de conhecer sobre Allan Kardec, sobre como começou, né, como Allan Kardec começou a se interessar pelo espiritismo e até chegar à codificação, né, procurem aí ver o filme, né, Allan Kardec, que é muito, muito bonito, explica muita coisa, traz muito entendimento para nós. E também existe um livro que tem até no Centro Espírita, que é muito interessante, que é sobre as mesas girantes, e conta a história desde a época, como começou tudo, né? E no filme também vai passar a parte lá que Allan Kardec foi convidado, né, para assistir uma apresentação. E aí ele ficou muito curioso, né? Teve vontade ali, um despertar nele, de tentar desvendar e achar ali, né, a fraude, né? Ele queria mostrar que por ele ser um físico, né, ele trabalhava ali com a lógica, né, com a ciência. Então ele queria desvendar e provar que aquilo era invenção. E muitas das apresentações eles conseguiram ver onde estava a fraude, porque virou assim espetáculo. Então as pessoas faziam mesmo se tornar fraudulenta aquela apresentação, né, para fingir que ali eram os espíritos que faziam aquelas mesas girar. Porém, né, ele foi com essa curiosidade e muitos fizeram as fraudes e tal, só que ele foi despertado também para a verdadeira, né, a mesa girante mesmo, que fez ele se despertar. E aí ele ficou muito interessado e ele foi convidado para uma reunião particular, né, onde só tinham também representantes de alta, né, da alta sociedade,
E aí, ali, ele conheceu, né, o Espiritismo. É muito interessante o filme, quem puder assistir, Allan Kardec, que vai aí conhecer o comecinho do Espiritismo. E aí foi, então, esse professor aí, que era um cara extraordinário, começou desde criança a lecionar, né, e era aí físico, químico, um cara que lidava com a lógica, e para ele conhecer o Espiritismo foi totalmente uma coisa, assim, extraordinária, e que ele quis ir a fundo, e foi assim que ele veio e fez a codificação espírita para nós, né? E trouxe aí, então, uma linha fundamentada aí para nós do espiritismo, e foi feita a doutrina, e surgiu a doutrina espírita, né? Que, aí essas palavras dele, a doutrina espírita forma completamente a perspectiva do futuro. A vida futura deixa de ser uma hipótese para ser realidade. O estado das almas depois da morte não é mais um sistema, porém, o resultado da observação. Ergueu-se o véu, o mundo espiritual aparece-nos na plenitude de sua realidade prática. Não foram os homens que descobriram pelo esforço de uma concepção engenhosa. São os próprios habitantes deste mundo que nos vêm descrever a sua situação, né? Então, essas palavras de Allan Kardec. É impossível uma bela faculdade mediúnica sem um belo caráter. O único privilégio que a mediunidade confere ao médium é o de servir e se aperfeiçoar. A mediunidade é um instrumento de resgate e aperfeiçoamento espiritual. O desenvolvimento mediúnico acontece paralelamente ao desenvolvimento do médium como pessoa. Então, assim, a faculdade mediúnica, ela vai se desenvolver juntamente com o próprio. À medida que o médium vai se esforçando, estudando e se desenvolvendo, a mediunidade dele também vai se desenvolvendo ali, né? Não é considerado um talento, gente. A mediunidade não é um talento, um privilégio, um dom especial, né? Que muitas pessoas acreditam. Nossa, mas você é médium, nossa, você ganhou um dom especial. Não, a única finalidade da mediunidade é a edificação espiritual, né? Ou seja, o crescimento e a evolução espiritual, né? Igual a gente falou aqui anteriormente, né? Quando eu comecei aqui, qualquer pessoa pode ser médium, ele pode ser esse intercambista entre o mundo material e o mundo espiritual, né? Ele só precisa ter a vontade, né, de ser, ele ter esforço, perseverança, procurar estudar, procurar se dedicar, né? Que ele consegue sim, né? Ele tem aí essa capacidade. E muitas, né, a maioria das vezes, a mediunidade vem como uma expiação, né? Igual a gente falou ali. Vem também como uma tarefa para aquele médium, para ele se melhorar, ou como uma tarefa que ele fez antes de vir, né? Que ele se propôs a fazer aqui na Terra, né? Esse trabalho de trazer aí, né? Ser esse intercambista e poder trazer a nós e fazer esse trabalho tão maravilhoso que a mediunidade faz, né? Então, gente, a mediunidade é um instrumento de resgate e aperfeiçoamento espiritual. O desenvolvimento acontece, né, à medida que o médium vai se desenvolvendo, ele também vai se desenvolvendo como pessoa, ele também vai se melhorando, né? É necessário perseverança, né, para aprimorar-se, exige tempo, dedicação e interesse. O médium consciente do seu dever procura refletir em todas as suas ações. Ele deve sempre estudar e estar sempre buscando se melhorar. Quanto mais recursos o médium oferece ao espírito, maior a facilidade que ele encontrará para expressar-se. Ou seja, né, pessoal, quanto mais o médium for estudado, o médium for estudado, quanto mais capacidades ele tiver, né, mais fácil vai ser essa comunicação. Por quê? Vamos supor ali que a pessoa, ela não sabe somente a língua nativa dela, né? Ela é bilíngue, ela fala outras línguas. Então, ela dá oportunidade de espíritos que sejam de outro país, né? Ele possa também ser intermediário desses
que não nasceram no país propriamente, no médium. Então, assim, quanto mais amplo for a capacidade do médium, quanto mais estudado, né? Quanto mais, por exemplo, a gente lê, né? Porque a gente fala, quando a gente aprende a escrever quando a gente lê, né? A pessoa que tem o hábito da leitura, ela escreve muito bem, né? A pessoa que não tem esse hábito, às vezes escreve muito errado, né? Então, assim, quanto você tem que trazer proporcionar, né? Essa ampla facilidade também. Então, assim, não é estagnar, sabe? Tipo assim, não, eu sei tudo, eu dou conta de tudo, eu sei ler, eu sei escrever. Não. Peraí, quais oportunidades a mais você pode proporcionar para que essa comunicação seja o mais, o mais leve possível, né? Para ser expressada da melhor forma possível. Então, é muito importante isso. A precipitação e a falta de persistência acabam por anular a capacidade de muitos medianeiros. Então, tem muitas pessoas que têm essa capacidade intermediário, que vem, às vezes, muitas vezes vem com essa mediunidade aflorada. Porém, se ela não tiver persistência, né? Se ela não quiser se melhorar, se ela não buscar estudar, se ela não buscar ficar parada, estagnada, achar que, por exemplo, o espírito vai vir colocar uma caneta na mão dele e falar, escreve aí, né? Não é bem assim que acontece. Então, quando a pessoa faz isso, que ela não tem a persistência, ela acaba anulando a capacidade, né, dela. Então, às vezes, ela tinha capacidade de fazer coisas incríveis, porém, ela não ela não se esforçou para isso, então acaba sendo anulada. Então ela perde essa oportunidade. E como a gente já viu aqui, a mediunidade é uma oportunidade de crescimento, é uma oportunidade de melhora, né, para o espírito. É uma oportunidade de fazer um trabalho no bem, né? E muitas das vezes é uma prova que você traz consigo. Então, se você anula essa capacidade sua, o que acontece? Você adia aquela prova, né? Você passa ela para frente. Então, porque a gente não escapa das nossas provas, a gente tem o livre-arbítrio para escolher se a gente quer ali passar por ela hoje ou amanhã. Mas o amanhã ele virá, né? E às vezes a gente fala, não, então eu entendo, eu conheço espiritismo, eu vou deixar para outra vida então. Brinca assim, né? Mas às vezes a gente não pode brincar, porque você adia uma tarefa, mas ela vai vir mais dificultada da próxima vez, né? Ela não vai vir tão fácil. Então, às vezes, o negócio está ali diante dos seus olhos. Você não faz um esforço, não se dedica para fazer aquela tarefa, numa próxima oportunidade que talvez você tenha, às vezes você não tenha também, né? Porque tem essa também, às vezes você já teve tantas oportunidades, fala, poxa, agora você não tem mais essa oportunidade. Então, assim, às vezes você tem essa oportunidade e ela vai vir com mais dificuldade, né? Com certeza. Com várias barreiras, né? Se o médium estiver sinceramente interessado em servir, ele, com o auxílio dos benfeitores que o assistem, de superar todas as barreiras. Claro, né, gente, nada é fácil, né? A gente sempre tem aí os percalços, as barreiras que a gente tem que passar e tal. Então, às vezes, a gente acha, assim, uma tarefa pesada, nossa, tá muito difícil, eu não vou dar conta e tudo mais. Porém, se tudo que a gente tem vontade mesmo de fazer, que a gente tem aquela persistência, a gente quer, por mais que tenha as dificuldades, né? Se nós nos doarmos para aquilo, as coisas vão vir mais leves para nós e, com certeza, nossos benfeitores, nossos amigos espirituais estarão ali para nos orientar, né? Eles estão a todo momento conosco. Basta a gente mostrar para eles que a gente quer, né? Que a gente está em busca, sim. E eles estão ali a todo momento. Então, o que acontece? Nós temos o livre-arbítrio. A gente pode falar assim, não vou, não quero, não vou me esforçar. Eles vão se afastar e vão falar, tudo bem. Mas à medida da hora que a gente fala assim, não, eu quero, eu vou buscar, eu vou me melhorar, eu vou tentar, eles estão ali sempre para nos ajudar, né? Preparados. O médium não é uma pessoa diferente das outras, mas a sua conduta não pode ser vulgar, né? Ele deve procurar ser coerente com sua vida particular, com o ideal de fé que ele abraçou.
né? Muitos advogam para si o direito de errar, né? Isso acontece demais, né, gente? Assim, até com a gente mesmo, né? Não vou falar que eu já passei por isso, acho que todo mundo já fez isso, né? A gente sempre dá uma desculpinha para errar, né? E aí, esse daqui, ó, o direito de errar, escorado do sofisma de que ainda se encontram longe da perfeição, né? Eles dão aquela desculpa assim, ah, não, eu me dou o direito de errar, não sou perfeito, né? E não é bem assim, né? A gente se escora naquilo assim, ah, não, mesmo, o que que tem eu errar, né? E não é bem assim. O médium, ele tem que ter aquele compromisso que ele fez, então ele não pode jamais se dar no direito de escorar, né? Nessas desculpas. Não, eu sou imperfeito? Sou. Eu tenho o direito de errar? Tenho. Mas eu não tenho o direito de permanecer no erro, né? Eu errei. O que eu vou fazer a partir de agora, né? Então, assim, eu vou buscar não errar novamente, não é mesmo? Então, a gente vai ser avaliado conforme são nossos passos após as nossas caídas, né? Então, peraí, você errou. Aí você vai lá, pede desculpa, pede perdão, não vou errar novamente. Aí passa um pouquinho, você erra de novo, o mesmo erro. Aí passa o seguinte, você erra de novo. Aí, peraí, não, né? Você vai ficar persistindo no erro? Não vai. Então, você tem que buscar, né? Não cometê-lo novamente, se melhorar, né? Passar por cima das nossas más inclinações, né? E, principalmente, o médium, ele tem que se esforçar para ser sempre melhor, para se dedicar ao máximo, porque é uma tarefa que exige dele que ele tenha um bom caráter, uma boa moral. Por quê, gente? Renato falando isso, mas nossa, é uma tarefa difícil demais, vou mexer com isso, não. Não, não é bem assim. Por que a gente tem que fazer isso? Porque para o trabalho sair um trabalho bom, bem feito, um trabalho do bem, a gente tem que estar buscando se melhorar e tem que estar ali, né, com uma boa moral, um bom caráter e não é ter uma vida perfeita, não é ser perfeito, né? Porque a gente também não consegue ser perfeito, assim. Mas sempre em busca do aperfeiçoamento, porque todos somos feitos de energia, nós todos temos a energia, todos temos a sintonia, eu acho que aqui todos que estão aqui presentes sabem um pouco sobre sintonia. Então, vamos supor, você quer fazer um trabalho mediúnico, você quer ser um medianeiro, tá? E você quer sintonizar. Então, quando você começa um trabalho mediúnico, você tem a sintonia, você tem que se sintonizar. Se você é uma pessoa com caráter duvidoso, se você é uma pessoa que não tem uma boa moral e que leva uma vida desregada, com que sintonia vocês acham que vocês vão sintonizar na hora do trabalho? Com sintonias inferiores, né? Por quê? As sintonias que são superiores, elas precisam ser alcançadas por pessoas que estão, pelo menos, com a mesma sintonia, tentando buscar uma sintonia ali, né, o melhor possível. Então, a gente atrai aquilo que a gente emana. Então, se nós estivermos, assim, emanando ruins, eu acho bem difícil da gente conseguir sintonizar com bons espíritos, né? Então, assim, e para o trabalho ser um trabalho de caridade, de amor, né? Então, a gente precisa também, um trabalho de doação, então a gente precisa estar com a boa energia, né? Com boas ações, com bons sentimentos, para que o trabalho seja bem feito, né? Porque tudo que a gente vai estar, o médium, ele carrega muito, ele não é apenas um instrumento isolado, né? Eu vou ser um instrumento entre um intercambista entre um desencarnado e um encarnado, né? Seria um doutrinador. Então, o que vai acontecer? Ele também não vai tirar as energias só dos benfeitores que estão ali no momento, emanando para que aquele trabalho todo seja feito, ele vai estar doando um pouco de sua energia junto. É a mesma coisa do
passe, né? A gente vê isso no passe. Quando a gente dá o passe, a gente não está doando energia, o espírito benfeitor que está fazendo, que está ali atrás de nós, fazendo o trabalho conosco. Nós estamos doando também da nossa energia. Então, é retirada da nossa energia e da energia do espírito superior que está ali, né? Que está indo para aquela pessoa necessitada ali, como um remédio mesmo. Então, peraí, se você está com a sua energia, né, desestruturada, se você leva uma vida desregrada, que tipo de energia você vai estar doando para aquela pessoa que está ali sentada precisando? Entendeu? Então, é muito importante. Existem certos trabalhos dentro do espiritismo, assim como a mediunidade nos traz, o passe também, que é de suma importância, que nós estejamos sempre conectados, com boas energias e preparados para aquele trabalho. Porque a pessoa, quando ela vai dar o passe, ela sai da casa dela, ela sai com 1000 problemas na cabeça, né? O que ela tem que fazer? Ela tem que expurgar de tudo aquilo ali, ela tem que fazer uma oração e trabalhar tudo aquilo ali, limpar de todos aqueles sentimentos, né, que estão trazendo aflição, nervosismo e tudo, para quando ela chegar na casa espírita, ela está leve e ela está desligada dos problemas que ela largou em casa. E aí, chegando lá, né, já tem todo um preparado de espíritos superiores que já vão estar esperando por nós lá, que vão estar nos ajudando também, fazendo aquele trabalho de passe enquanto está tendo a reunião, e ali a pessoa vai meditando, vai se tranquilizando, vai começando aí a trazer bons pensamentos, boas energias, para quando ela for dar o passe, ela está preparada, com energias renovadas, para estar fazendo aquele passe da melhor forma possível. Porque se ela chegar levando os problemas dela, chegar lá, e mesmo os benfeitores lá tentando ajudar para que tudo seja bem, mas a pessoa não chegou agitada, nervosa e tal, e não consegue desfazer daquilo, ela vai estar doando um pouco daquela energia para aquele espírito que está lá sentado esperando boas energias. Ele vai estar doando energias ali desgastadas, né? E o trabalho exige da gente muito compromisso. E o trabalho da mediunidade não é diferente, né? O médium, ele tem que ser compromissado, ele tem que estar preparado para fazer aquele trabalho da melhor forma possível, né? Então, ó, ele deve se ocupar das boas obras todo o tempo que lhe for disponível, com o intuito de preservar-se da possibilidade de queda na tentação, né? Porque a gente está, né? A gente está envolvido em todos os acontecimentos mundanos. Então, a gente não posso virar para vocês e falar assim que a gente nunca vai cair em tentação. Mas a gente tem que buscar o quê? Nos esforçar para não cair em tentação, né? E principalmente aquele trabalhador, né? Se a gente é um trabalhador do bem e se a gente está disposto a fazer esse trabalho e tem esse compromisso, né? Porque muitas das vezes a pessoa, não quero, mas ele tem esse compromisso, ele veio com esse compromisso, né? E aquele compromisso, uma hora ou outra, vai chegar para ele. Porque tem muitas pessoas que a gente vê aí, que vamos supor, começa a ter os sintomas da mediunidade, né, gente? A pessoa começa a ouvir vozes, a ver vultos, essas coisas e tal. E aí é sério, eu tô ficando doida, não sei o que, não sei o que. Aí, bom, passam um pouco daquilo, né? Alguns anos, talvez, alguns meses e tal. Ele está sendo chamado para o serviço. Mas ele não buscou estudar, ele não buscou uma casa espírita, ele não buscou se aperfeiçoar, ele não buscou, não precisa, vamos supor, nem ser uma casa espírita, mas rezar, orações, ir para algum local que lhe traga o bem em oração, para uma igreja, um templo, o que for. Ele buscar se melhorar, se edificar, né, para tentar fazer um trabalho aí no bem, o que vai acontecer? Mais para frente, se for um compromisso dele, isso vai chegar. E vai chegar, igual eu falei, às vezes nem sempre da melhor forma possível, da forma mais natural possível. Aí o que acontece? Vão trazer perturbações, a pessoa vai começar a ter muitos problemas dentro de casa. Vai ter alucinação, vai ter umas coisas assim, muito complicadas. Por quê? Ela deve trabalhar aquilo, ela deve buscar, e ela não buscou no tempo que ela deveria, e às vezes ela está deixando isso passar,
e tá prorrogando aí, e aí o que que acontece? Uma hora o trabalho vai chamar ela. Opa, vai ser da pior forma possível às vezes, né? Às vezes vai ser chamada de louca, às vezes vai até pro hospício e tal, e tal, e tal. Pra depois, peraí, né? Que era uma coisa simples que se tornou complicada às vezes pela própria indisciplina ali do espírito que não que tá vendo que tá não buscou, entendeu? Não buscou uma ajuda, não buscou orações, não buscou se melhorar, não buscou, entendeu? Para estar fazendo algo para que isso seja feito, né? Para esse trabalho ser feito. Então, é lógico, gente, sem fanatismo, mas também sem invigilância, que o médico se preocupe com sua conduta diante dos olhos, tanto dos homens quanto dos espíritos, né? Então, aqui, a vigilância, ela é importante, né? Orar e vigiar sempre, né? A gente sabe essas máximas aí sempre que Jesus trouxe para nós, orai e vigiai, né? A todo momento, a qualquer momento, porque nós estamos aí dispostos, né? Estamos vulneráveis na Terra, então a gente tem que sempre, sempre buscar essa vigilância com nós mesmos. Muitas das vezes a gente está indo assim numa linha super regrada, a gente está fazendo um trabalho bom, trabalho no bem, às vezes rezando e tal, e uma coisinha que tira a gente do sério, que acontece, que faz a gente virar a cabeça, a gente estraga toda aquela semana, toda aquela linha que a gente estava levando bem. E aí, o que que a gente deve fazer? Poxa, a gente deve se envolver em toda aquela animosidade, aquela raivosidade, tudo. Vamos parar, vamos refletir, vamos ter vigilância, vamos fazer uma oração. Peraí, será que eu estou sendo influenciada? Será que toda essa raiva, esse transtorno que eu estou passando é meu mesmo? Entendeu? Então, sempre, sempre buscar ter sintonia, buscar estar ali sempre sempre em oração. Eu busquei isso para mim, então, assim, na minha vida, toda vez que acontece algo assim, que sai do que eu estava planejando, que sai fora de tudo aquilo que a gente, né, está buscando, que vai me trazer, assim, sentimentos, né, ruins, eu paro e rezo e faço uma oração. Então, e isso me ajudou muito. Então, todas as vezes, assim, ao invés de ficar alimentar todos aqueles sentimentos que vêm na gente, para, respira, faz uma oração e desvia aquela sintonia, né? Em vez de sintonizar em todo aquele mal que a gente começou, né, a acontecer conosco, desvia a sintonia, porque a prece, né, a prece, a oração, ela é a melhor das sintonias que a gente pode ter para estar aí atraindo também os nossos benfeitores, para eles estarem nos ajudando, né, e estarem assim, não, peraí, vamos refletir, vamos pensar, vamos respirar, fazer uma oração, e tudo vai se resolver. E aí a gente volta, né, e começa a analisar ali e fazer tudo direito de novo. Então, ó, nós devemos sempre procurar manter em constante sintonia com os planos superiores, elevando sempre o nosso padrão vibratório, né? Igual eu estava falando sobre a vibração. O que que você vibra, né? O que a gente vibra é muito importante, porque a gente vai atrair o que a gente está vibrando, né? Assim é com a colheita, né, gente? O que você planta, você colhe. Então, o que a gente está colhendo para nós, né? Então, sempre, sempre buscar estar no bom padrão vibratório. A comunicação é interação mental, né? Então, a comunicação nossa, do médico com o espírito, ela é a mente, né? Ela é mental, ela é uma interação mental. Então, assim, vamos supor, o espírito tem a mediunidade da clara audiência, né? Então, o que que vai acontecer? É através da mente, a psicografia é através da mente. O espírito, ele vai entrar, ele vai sintonizar ali com a gente. Através da. Aí você acha assim, eu estou escutando, né? O cara audiência, eu tô escutando o espírito através do meu ouvido. Não, eu estou escutando através da minha mente. Tudo acontece na nossa mente, né?
Quanto mais a gente elevar o pensamento, menos interferência vai ter nessa comunicação, nesse intercâmbio. Isso, gente, nas comunicações de ordem superior, tá? Quanto mais a gente pensar, se elevar, né, pensamento positivo e tal, mais fácil vai ser a comunicação com os espíritos que estão mais elevados. Por quê? Os espíritos, tá, que inferiores, a comunicação acontece naturalmente, sem esforço nenhum. O médium não precisa, tá? Já nas superiores, o espírito superior, ele vai baixar a sintonia dele e nós vamos elevar a nossa. Aí nós vamos conseguir uma comunicação. Já com o espírito inferior, a gente não precisa disso. Ele vai vir naturalmente. Tá? O intercâmbio dele vai ser natural. A prece é um fenômeno de sintonia, né? Você já tinha explicado para vocês que a prece é muito importante. E assim, toda vez que for fazer um trabalho mediúnico, né? A prece, ela tem que ser feita, né? Para a gente estar aí sintonizando nossa energia, sintonizar com os amigos superiores, né? Toda tarefa de amor e bons propósitos é sublime e uma escola para o espírito, né, gente? Isso tudo para nós é uma escola. Ninguém nasce aqui já sabendo tudo que tem que ser feito, tudo é na prática, né? A gente tem que aliar aí a teoria à prática, ou seja, estar sempre sintonizado com a doutrina, sempre estudando, sempre buscando nos melhorar, né? E praticando, porque assim como a teoria é importante, a prática também é. Né? E assim como a prática é importante, a teoria também é. Então, uma não anda sem a outra. Né? Assim que a gente já tiver com um nível elevado de teoria, nós temos que praticar. E assim como pessoas que já começam praticando, tem que estar sempre buscando estudar, sempre na teoria. Né? Porém, nós sabemos que tudo que exige esforço, atenção e persistência não é fácil, né, gente? Nada é fácil. E assim como Cristo foi perseguido pelas trevas que moveram-se contra ele desde seu nascimento, foi até quando ele teve que fugir, né, para o Egito, gente, teve que fugir. Os médiuns também sofrerão perseguições e devem se refugiar-se no serviço incansável do bem. Gente, assim, às vezes as pessoas que não têm, né, que às vezes não estudaram ainda a doutrina espírita, tem muita vontade e tudo mais de praticar aí a mediunidade, tá? Às vezes assusta, mas não é de se assustar, porque na vida da gente, a gente é perseguida a todo momento, né? Então a gente não fica horrorizado, não, porque a gente é perseguido. Olha o quanto a gente é julgado, olha o quanto a gente é criticado, olha o quanto a gente julga, o quanto a gente critica. Isso é uma forma de perseguição, né? Tanto de encarnado para encarnado, quanto existe de desencarnado para encarnado. Então, vamos supor, todo o trabalho no bem que o espírito for fazer, né? O médium for fazer, ele vai ser observado por aqueles amigos inferiores que não querem ver você melhor, vibrando boas coisas, ou fazendo bem para aquele outro espírito ali que está necessitado de ajuda, né? Então, assim, isso sempre haverá. Então, a gente não precisa assustar. Nossa Senhora, eu vou ser perseguido se eu for médium. A gente é perseguido já, a gente é perseguido a todo momento, a gente tem que se policiar. Nosso maior juízo é o quê? Nossa consciência, né? Nossa consciência nos cobra. Quando a gente faz coisa errada, ela nos cobra o tempo todo. Então, assim, perseguição vai existir tanto de encarnado para encarnado, né? Porém, se a gente refugiar, tá? No serviço incansável do bem, não concedendo trégua à sua alma, né? A gente consegue aí, sempre do bem, ter ajuda dos benfeitores, dos amigos espirituais, tá? É preciso vigilância, porque através de sua própria mediunidade, os espíritos poderão induzi-lo ao erro, como se exercesse estranho poder hipnótico, tá, gente? Os médiuns, principalmente aqueles que não têm
conhecimento da doutrina, tá? E não procura estudar, procurar estudar a doutrina espírita, ele fica vulnerável. E aí os espíritos que não querem, né, que o trabalho aconteça, eles vão perseguir. Então o médium, ele tem que estar ciente disso também. Assim como nós, né, gente? Não precisa fazer um trabalho de mediunidade para saber que a gente está o tempo todo disponível para acontecer de um espírito nos perseguir, às vezes um inimigo de outras vidas, né, que a gente tem, um espírito que a gente teve inimizades, que aí ficam perdurando, às vezes não perdoaram, né, que vão ficar também procurando atrapalhar ali o nosso desenvolvimento, né? Então, quando ele vê ali o espírito se melhorando e se tornando um espírito bom, complacente, que faz um bom trabalho, ele vai perseguir, né? Ele não vai querer que aquilo aconteça, né? Então, assim, ó, os espíritos não estão sempre à disposição dos médiuns, tá, gente? Não estão sempre. O telefone toca de lá para cá e nunca de cá para lá, né? Então, a gente tem que estar, assim, sabendo disso. Ah, não, eu vou sentar aqui agora que eu vou praticar a mediunidade. Não, não é bem assim. O telefone toca de lá para cá e não daqui para lá. Assim como a gente tem 1000 tarefas aqui, né? Na matéria, eles, o mundo espiritual também, os espíritos têm as tarefas deles lá, né, gente? Os espíritos superiores que eu falo, né? Assim, que tem alguns que ficam por aí esperando aí uma brechinha, né? Para vir, para fazer gracinha, para nos atormentar, né? Então, a gente não deve dar essa brecha para esses espíritos brincalhões que queiram nos atrapalhar no nosso desenvolvimento. O médium, ele precisa disciplinar-se no que se refere o dia e hora, caso não deseje ser vítima dos espíritos desocupados que polulam o além. Então, assim, o médium, ele também, assim como lá no mundo espiritual, temos os horários aqui como nossa... Em falar nisso, eu vou até dar uma olhadinha no horário aqui. Não, ainda dá tempo. Assim como nós temos o horário, né? E os nossos amigos espirituais também já tem tudo planejado, tem os horários lá, né? Então a gente deve cumprir o horário, né? Igual o serviço, a gente também tem um horário para cumprir. Igual aqui na nossa reunião, a gente tem um horário a cumprir, né? A gente não pode passar disso, né? Os espíritos também estão preparados lá, né? Os espíritos superiores, eles têm os horários deles de cada coisa. Então, a gente não pode abusar, né? Não existe esse negócio de, não, eu vou agora. Não, não é bem assim, né? Não é quando a gente está precisando, né? Porque nós seremos apenas um instrumento de servir, né? Nós vamos servir. Então, não é sempre. E aí, o trabalho, ele tem que estipular também uma hora, né? Um dia específico e uma hora. Até para facilitar, gente, o médium, a vida do médium. Por quê? Nós, os médios, nós não somos apenas médios, né? Nós somos espíritos, como qualquer outro, nós temos nossas tarefas, né? E a gente tem as nossas tarefas diárias e tudo mais. Aquele espírito que ele não se educa para fazer o trabalho, aí vão chegar aqueles espíritos desesperados e brincalhões, vão chegar em horas impróprias, né? Importunando os médios em suas casas, né? Em seus serviços, em seus trabalhos, na casa dos outros. Isso não é conveniente, não é legal, às vezes você dormindo, aí fala, nossa, vai te assustar, vai te acordar. Então, isso tudo também é aí compromisso do médium, planejar, entendeu? Ele tem que se disciplinar, ele tem que ser um médium disciplinado. Então, ele precisa aí, pega aí meus amigos espirituais, meus benfeitores, vamos, eu posso, o dia, por exemplo, vou atender o dia que eu estiver lá no centro, na casa espírita, tal dia. Então, que os espíritos que queiram minha ajuda vão tal dia, né, tal horário, na casa espírita que eu estarei lá. E em casa, como que faz? Às vezes tem espírito que aparece assim, né? Desesperado, querendo ajuda, vê que ali que a gente tem mediunidade, fica ali rondando, querendo uma ajuda, como que faz? Né? E você tá sentindo ali mal e tá vendo que tem alguma coisa ali, né? O que tem a mediunidade, clara evidência, vai ver, o que tem de clara audiência vai ouvir, e por aí vai. E aí o que acontece? O que a gente faz? Busca virar para aquele espírito e
encaminhá-lo para a casa espírita, né? Da sua casa, você mentaliza a casa espírita e fala, você vai ter a sua ajuda lá na casa espírita. Tá? Os guias vão te ajudar e vão te levar até a casa espírita, onde você vai ter um atendimento médico, onde você vai ser esclarecido e vão tirar todas as suas dúvidas, porque eu não estou num ambiente preparado para te acolher, né? Não estou preparada para te acolher. Aqui eu não posso te ajudar muito, né? Porque eu tenho aqui meus afazeres. Você está, né, com suas energias aí, está desestabilizando a minha energia. Mas eu posso aí estar fazendo uma oração por você, te encaminhando com os guias, né? E aí o espírito entra aí num estado aí de oração, de transe, encaminhando aquele espírito para a casa espírita, que lá é o local adequado para o atendimento do espírito, né? E isso é o importante, essa disciplina do médium, para que ele não seja atormentado, porque aí vão chegar espíritos de toda parte, de todo momento, a toda hora, e aí ele vai ficar estressado, conturbado, né? Porque ele tem os afazeres dele também. Como que vai fazer, né? Aí a gente fala, porque os espíritos, vamos supor que estão desorientados, desocupados, sem uma orientação e tal, eles estão aqui junto a nós a todo momento. Então eles vão querer. Já os espíritos superiores, a gente sabe, né? Eles não ficam vindo aqui a toda hora né, e precisando do serviço. Não, eles têm lá os horários, os dias, geralmente na casa espírita, já tem lá os trabalhos deles a fazer, né? Então, o médium também, ele tem que se policiar, ele tem que se disciplinar para que o trabalho seja feito da melhor forma possível, né? Aí, a gente faz a pergunta. Como que eu sei que eu tenho a mediunidade? Será que eu tenho mediunidade? Então, vamos ver aqui. Vamos lá. Possíveis sintomas da mediunidade. Ouvir vozes, visões, desejo incontido de falar ou de escrever. Sonhos lúcidos, palpitações, dormência nas mãos, constante sensação de indefinida companhia espiritual, né? Que é aquele ai, parece que eu estou sendo observado. Aí você olha, não tem nada, gente. Não, parece que tem alguma coisa me observando, né? Aquela sensação, né? Estes sintomas, primeiramente, gente, sempre devem ser avaliados por um médico, né? Então, eu tô sentindo isso e isso. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é procurar um médico, né? Aí eu vou fazer uma bateria de exames. Aí o médico vai virar para mim e falar, olha, você não tem nada, né? Seus exames estão todos ótimos, você não tem nada, tá tudo normal, né? Aí sim, não achando nada físico, né? Pode sim ser aí um despertar da mediunidade, tá? Alguns dos sintomas, gente, parecem muito com doenças, né? Igual a depressão, né? Então, por isso, né, que a gente deve esperar essa bateria de exames para que se caracterize. Muitas das vezes a pessoa também procurar aí uma ajuda psicológica, psiquiátrica. Aí viu que não é nada, né, físico, aí sim, aí a pessoa pode, opa, peraí, eu tô achando que eu sou médium, né? Que eu tenho mediunidade. E aí, o que eu vou fazer, né? Eu vou estudar, vou procurar, ver como que eu posso ajudar, como que isso vai estar, né? E aí as coisas vão se melhorando aí. Então, gente, essa avaliação, essa primeira avaliação médica, ela é essencial, porque se parece muito, todos esses tipos de sintomas aqui, se parece muito, às vezes, com depressão, até a esquizofrenia, né, gente? A esquizofrenia, a pessoa vê vultos, ouve vozes, né? Então, aí tem que ser diagnosticada. Aí, se a pessoa falar, não, você foi diagnosticada aí com uma doença, alguma coisa, aí você fala, não, então agora eu vou tratar, né? E aí a gente começa a tratar. Às vezes a pessoa precisa aí de um acompanhamento não somente médico, mas assim, espiritual também, de reza, de orações, de buscar aí um lugar que ela se adeque. Pode ser numa igreja católica, pode ser num templo, né, num templo de outras religiões, onde ela se sentir mais adaptável, que ela se sentir feliz, que ela se sentir bem. Ah, não, eu gostei daqui, eu adoro esses cantos. Ai, gente, eu adoro canto. Falar aqui pra vocês. Eu adorava as músicas da igreja católica, eu adoro. Então, tipo assim, deixe de ir também. Se for preciso ir na igreja católica, eu vou e tal. Porque eu adoro as músicas, eu me emociono tanto quando começam as músicas, sabe? Eu encho o olho, eu adoro, até arrepio. Porque eu gosto muito de música, né? Ainda mais essas músicas, assim, de igreja, né? Que traz, assim, um bem-estar para nós imenso, uma paz muito grande. Então, a gente tem que ir aonde a gente se sente bem
E ali a gente vai ser acolhido da forma que a gente deve ser. Então, às vezes eu não estou preparada, né, para seguir a doutrina espírita, às vezes eu tenho que passar primeiro ali pelos trabalhos ali, vamos supor, da igreja católica, para depois, assim, eu me despertar para algo maior, porque tudo é um despertar na vida da gente, né? A gente chega a um momento, igual eu fui criada num berço católico, e aí eu cheguei certo momento, eu me questionei, eu falava assim, mas por quê? Eu não entendo o porquê, né? E a gente tem os porquês da vida, e quando começa os porquês é que a gente vai buscar a mais, né? Vai buscar o conhecimento. Então, quando eu cheguei a uma certa idade, eu virava, conversava com a minha avó e falava assim, mas por quê? Não, mas tem que ter um porquê. Mas por que existe pobre e rico, né? Se a gente é todos iguais, se Deus ama a todos iguais, mas por que então um é rico, o outro é pobre? E se morrer, acabou? Não, eu não entendo o porquê. E aí né, a gente vai buscar aí a doutrina espírita maravilhosa que nos ensina tudo, que nos esclarece, que nos fala o porquê de tudo, né? O porquê somos nós mesmos, né? Que estamos aí, às vezes, expurgando, espiando, e porque a gente cometeu erros. Então, agora a gente tem que se melhorar, pensar positivo, sintonizar bem, tentar fazer o bem, crescer, nos desenvolver, né, como espírito. Então, aí tem todo um despertar. Então, a pessoa, ela tem um despertar na vida dela. Tem gente que desperta mais cedo, tem gente que desperta mais tarde, tem gente que só vai despertar daqui a outras encarnações, tem gente que veio e foi para fazer um trabalho diferenciado, uma outra religião que seja, para trazer também o bem, a caridade, né? Então, a gente não julga, a gente não critica, porque cada um tem a sua hora do despertar, dos porquês aparecerem, né? A hora que a pessoa começa a não se satisfazer, né, com aquilo que que está sendo apresentado para ela e ela quer algo a mais, ela vai buscar. E aí, o que que acontece? Sempre vem para nós, né? Vem ali sempre algum amigo, algum parente, algum que apresenta para a gente algo que nos faz melhorar, né? Algo de melhor que nos faz aí aprender cada vez mais. Isso aí é natural ali do desenvolvimento espiritual, né? Que acontece. Eu vou continuar aqui. Então, ó, a mediunidade, gente, ela não é nada de sobrenatural. Natural, a gente sabe que nós somos espíritos, né? Nós vamos desencarnar, o corpo fica, mas o espírito é eterno, né? O espírito não morre. Então, não tem nada de sobrenatural. A gente recebeu um irmão desencarnado, é um espírito, né? Isso é algo natural, né? A lei divina, não é nada sobrenatural. Nossa, tem algo sobrenatural acontecendo aqui em casa. Não, não é sobrenatural, é natural, gente, é natural, é algo natural. Peraí, o que são esses barulhos? Ai, meu Deus, tal. Gente, pode ser um espírito, é algo natural. Às vezes ele está te chamando a atenção ali, está precisando de uma ajuda, né? Então, é algo nada de sobrenatural. Tá? As pessoas, gente, aquelas pessoas que a gente vê que se debatem, se machucam, isso é falta de preparo e estudo da doutrina, tá? Aquele, eu sou médio, aí a pessoa se joga no chão, bate a cabeça e tal e tal. Não, peraí, isso aí é falta de preparo, é falta de estudo, de doutrinação, porque não é assim, né, que acontece, não é desta forma, né? Então, a pessoa ali, ela tá precisando mais doutrina. A tarefa, o estudo, a assistência e o passe, eis o roteiro inicial para os médios que almejam deslanchar no exercício da mediunidade, né, gente? Porque ó, o trabalho, o estudo, muito importante, né? O médio sem estudo, ele é o quê? Ele é estagnado, ele morre, ele não evolui, né? A assistência, que é fundamental, né? Ajudar o próximo, né? Não só na assistência mediúnica, mas na assistência de caridade, né? De fraternidade. Isso aí tem que estar junto. E o passe. O passe, ele é doação, ele é amor, né? Como que diz o livro aqui, ABC da Mediunidade, gente. Esse livro aqui, eu até peguei lá do Centro Espírita. É maravilhoso. Ele fala para nós o quê? O passe. O passe, ele é doação, ele é de amor. Então, ele não precisa de
escolaridade, de uma faculdade para você dar um passe, né? Ele não precisa de diploma, ele precisa do quê? Amor, doação, né? Porque ali você vai estar doando para o outro, né? Então, é todo o amor, toda a energia positiva que você puder. Então, é um trabalho de doação, de amor. Então, esses três trabalhos juntos, né? Tá aí um roteiro inicial para os médios, que almejam deslanchar no exercício da mediunidade. A mediunidade não proporciona desequilíbrio, viu, gente? Para ninguém. Ah, aquela pessoa é desequilibrada ali, porque ela é médium. Eu já ouvi muito assim, gente. E foi muito engraçado que a pessoa falou para mim, não sabia que eu era espírita. E virou para mim, não, fulana é daquele jeito porque ela frequentava o centro espírita, ela mexe com, ela falava que é média, esses trem de centro espírita, esses negócios. Por isso que ela ficou desequilibrada, teve até que pôr hospício. Ai, ai, eu ri na cara da pessoa e falei assim, eu sou espírita, a pessoa não sabe onde enfiar a cara, né? Aí eu falei para ele, não, não tem nada disso. Não tem nada disso, né? Então, a pessoa desequilibrada é que pode desenvolver uma mediunidade perturbada, tá? E não ao contrário. Então, por exemplo, a pessoa já tem um distúrbio, um desequilíbrio, às vezes até físico, psicológico, e aí já tem aí uma propensão para a mediunidade, e aí ela desenvolve aí uma mediunidade perturbada. E aí, como que ela conserta isso aqui, né? A gente já viu aqui anteriormente, né? É o quê? É com a doutrinação, com o estudo, né? À medida que a pessoa começa a se equilibrar ali, a rezar, a buscar algo, a se doutrinar, né? Já não fica mais perturbada essa mediunidade, né? Ela já é com um estudo que a gente consegue melhorar isso aí, né? Uma pessoa doente pode desenvolver mediunidade? Umas perguntinhas aqui. Gente, não deve, tá? A primeira pessoa deve cuidar da saúde. Ah, eu tô doente. Não, então eu vou cuidar primeiro da minha saúde, né? E aí depois eu vou exercer aí, né, o meu dever aí da mediunidade. A pessoa que não exerce a mediunidade, ela é obsediada? Não, sua pessoa tem mediunidade, né? Ela não exerceu, a gente já falou um pouco também lá no início. Ela não exerce. Ela pode ser obcecada pelos espíritos? Não é que a divindade castigue o indivíduo que não faz a caridade por aí. É porque ele tendo o potencial e não usando esse potencial, ele pode, né, vir aí acabar desenvolvendo menos elevados. Então, você tem a mediunidade, tá? Você sabe que você tem a mediunidade. Você não trabalha com essa mediunidade, você não quer, você deixa ela lá adormecida. Uns vão adormecer, igual eu falei para vocês, e futuramente esse trabalho vai chamar por ele, e às vezes vai vir de uma forma não muito agradável. Porém, tem uns que o que vai acontecer? Vai atrair espíritos menos elevados. Porque ele vai ver uma porta aberta ali, o espírito vai ver aquela porta aberta. Eles sentem, eles veem. Então, peraí, opa, que a pessoa ele tem mediunidade. Nossa, ele não estuda e não tem acompanhamento dos benfeitores. Ah, é agora, é minha vez. E aí eles podem obsediar, sim, esse médium, né, que não estudou e que nem sabe, às vezes, o que é a mediunidade, qual o trabalho dele com a mediunidade. E aí, sim, pode ser, sim, obsediado, tá? Se a pessoa possui a mediunidade, né, e não usa, espíritos vadios vão usá-la. Vão zombar e atrapalhar a vida dessa pessoa, tá? Quem tem uma enxada e guarda, quando resolve ver, ela vai estar enferrujada. Então, você tem que usar. Se não adianta você estar com a enxada lá e guardar a enxada no armário. A hora que você for pegar ela lá, ela vai estar até enferrujada. Então, se você tem a possibilidade de fazer o trabalho, né, procure fazer, procure estudar e procure fazer, para que você não fique enferrujado, né? Dai gratuitamente o que gratuitamente haveis recebido. Isso das palavras de Jesus, gente, né? A gente já sabe. Então, ou seja, o que é a mediunidade? É um trabalho, um serviço. A gente vai servir, né? A gente vai ser o intercâmbio. Então, a gente ganhou isso gratuitamente, não foi? Então, a gente tem que cobrar? Não, jamais, jamais devemos cobrar. Então, a gente vê essas pessoas cobrando aí, né? Usando a mediunidade para bens materiais, né? Para se enriquecer, ele vai ser cobrado. E aí a gente pensa assim, peraí,
Nossa, fulano lá é poderosíssimo. Nossa, ele acerta a vida de todo mundo. Ele está fazendo isso, isso, está ganhando rios de dinheiro. Como que isso acontece? Como que os espíritos... Peraí, ele está rodeado, gente, de quais tipos de espíritos? Porque espíritos benfeitores não vão estar ali. A hora que vê que ele está usando, né, da mediunidade para se promover, para ganhar dinheiro, eles vão afastar desse médium, né? E aí, espíritos de outro calão que vão aproximar dele, né? E isso aí vai ser muito cobrado, né? Se não for nessa vida, vai ser em outras vidas. E aí vai trazer muitas consequências ruins para esse médium, né? Que usou de uma forma, de uma coisa gratuita para se beneficiar, né? Jamais a mediunidade poderá transformar-se em profissão sobre qualquer pretexto. Então, assim, todo médium tem que ter o seu trabalho por fora, né? Eu acredito que, assim, o médium que às vezes recebe ali a pessoa quer doar, né, um tanto, nossa, eu gostei demais, assim, falou umas coisas muito bonitas e tal, eu quero doar um tanto ali, né, e faz isso e tal. Eu acho que esse dinheiro poderia, né, às vezes o médium fala, não tem como não receber, vai lá e recebe, mas o que? Ele vai investir aquilo ali, o quê? Na caridade, né? Dinheiro e doar para quem realmente precisa, ou para fazer uma obra mesmo de caridade, nunca para seu benefício próprio, né? Para ganhar dinheiro através de uma coisa que não teve seu esforço, né? Então, assim, que aquilo ali foi gratuitamente, então você tem que dar gratuitamente. Vamos ver aqui sobre o animismo. Vou falar um pouquinho sobre o animismo, não vai ficar muito fora do contexto. Então, vamos ver, gente, a energia, né, gente? Determinados médios atraem determinado tipo de espíritos, por isso a energia é muito importante estar sintonizado com boas energias, que você vai atrair bons espíritos. Se você tiver uma energia nada legal, né? Ah, mas e os espíritos, os amigos, né, espirituais que precisam aí de um consolo e que está com energia aí, não está numa energia elevada. Não, aí é outra coisa. Você está sendo orientado pelos benfeitores que vão estar ali para você fazer esse trabalho de caridade ali para com aqueles irmãos que precisam, né, das suas palavras, que precisam ali da sua orientação. É diferente, né? É um trabalho que está acontecendo. Para esses benfeitores estarem ali, a sua energia, a sua moral, o seu caráter, tudo tem que estar alinhado, né? Não adianta o médium chegar lá na casa espírita e ele ser lá de uma forma, né? Ser um bom trabalhador, né? Ser honesto e tal. E na casa dele ele ser outra pessoa, ser totalmente diferente, ser desonesto com as pessoas. Não adianta, né? Isso aí não, ele não vai enganar ninguém com isso, né? Então, assim, não adianta ele querer fazer um papel que. Então, o que ele tem que ser na vida, ele tem que ser para todo mundo. Então, ele tem que estar sempre buscando sua melhora, né? Sempre a reforma íntima, sempre se melhorar, tá? Agora, a hora aqui, se eu não passei, eu falo demais, gente. Nossa Senhora, nunca vi tanto que eu falo. Se alguém quiser falar alguma coisa, tá, gente? Pode me interromper, eu falo muito. Nossa, e ó, eu tenho só um minuto. Então, eu vou falar rapidão aqui os tipos de mediunidade que existem, os mais conhecidos por nós, que é a vidência, né? Que vê com os olhos da alma, gente. A vidência, a gente não vê com os olhos nossos do corpo, tá? A gente enxerga com os olhos da alma. A clareaudiência, né, gente? Que todos têm clareaudiência, podem ter clareaudiência, que são a voz interior, né? É o registro mental das palavras. A psicofonia, né? Que é ali, que é o mais praticado, né? O que mais tem, né? Principalmente nas mesas mediúnicas, é a psicofonia, que é uma forma mais clara do espírito e mais natural do espírito estar ali para aquele trabalho, que é através da incorporação, né? Que o espírito não entra dentro da gente, não, tá, gente? Ele fica próximo e ele utiliza das locais ali do médium para estar se comunicando, tá? A psicografia, né? Que ela pode ser consciente, semiconsciente e inconsciente. A consciente, quando o espírito vem, ele está ali próximo e ele vai passando para o médium que está
totalmente consciente, ele vai passando ali para a mente do médium tudo o que ele quer fazer e o médium vai chegar com a sua própria mão e escrever. O semiconsciente é quando o espírito vem, utiliza da mão do médium, porém o médium está consciente e aí então é um semiconsciente, né? O espírito que está utilizando a mão, mas o médium está em plena consciência, está vendo tudo que está acontecendo. E o inconsciente, muito raro, que é aquele que entra totalmente em transe, e aí o espírito que utiliza ali da mão do médium, e o médium não percebe nada que está acontecendo, ele fica em transe, ele fica inconsciente, esse é raríssimo. O ambiente, gente, natural para o efetivo exercício, tá, da mediunidade é o centro espírita, tá? Nós temos ali outros tipos de mediunidade, sonho, sonambulismo, que é um tipo de mediunidade, temos várias, inclusive a intuição, que todo mundo tem, é um tipo de mediunidade, porque todo mundo tem intuição. E por quê? Que a gente tem que estar bem com a energia, bem sintonizado nas boas energias, né? Por quê? Porque quando a gente sintoniza as boas energias, a gente está numa boa vibração, né? O que vai acontecer? Os bons espíritos vão estar ali conosco, né? E aí a gente vai estar fazendo um bom trabalho consciente do que está acontecendo com os bons espíritos ali também, né? Agora, algumas curiosidades que eu acho que não vai dar tempo, que são alguns dos grandes médios que a gente teve, como Chico Xavier, que psicografou mais de 400 obras espíritas. Temos o Divaldo Pereira Franco, temos Edgar, médium psíquico nos Estados Unidos, que é clarividente, né? E outros aqui. Joana d'Arc, gente. Joana d'Arc, para quem não sabe, Joana d'Arc, ela era médium, né? Ela foi considerada bruxa, foi queimada. Inclusive, o filme dela é muito lindo. Quem puder ver também, Joana d'Arc. É maravilhoso o filme dela. E aí, nós, espíritas, que já temos esse conhecimento, sabemos que ela era médium, a gente vai ver com outros olhos o filme, né? Então, todas aquelas intuições que ela teve e tudo foi através da mediunidade dela, né? Então, assim, quem realmente se dedica ao bem e o faz com gratuidade, experimenta incomparável júbilo, que se expressa mediante a felicidade de poder doar ao invés de receber. Ajuda antes que seja beneficiado, tá? Isso aqui, a fonte é Jesus, né? O Evangelho de Jesus. Obrigada, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se alguém tiver alguma dúvida, acabou o tempo. Eu falei muito.